O Apocalipse, o livro mais impressionante e radical da Bíblia. Um texto sagrado que profetiza o final dos tempos. Que segredos se escondem entre suas páginas? Quanto tempo de vida resta à espécie humana? A história tem um rumo, e esse final é iminente porque já estamos na etapa da última dessas figuras. Ou seja, o fim da história já está próximo. Por que muitos mencionam que existe um lugar onde seus habitantes poderiam se salvar? Segundo vários especialistas, dos 7 selos que compõem o Apocalipse, 5 já foram abertos, e agora o 6º está prestes a se abrir, o que trará a destruição de grande parte da população mundial. O caso está aí, mas há 7 selos. Quem nos dirá o que vai acontecer? E todos choram. Mateus está sugerindo a possibilidade de que não haja tanto medo no final dos tempos. Um grupo de cientistas detectou na natureza novos sinais que anunciariam um desastre natural com um poder destrutivo capaz de provocar a extinção da espécie humana. O mundo acaba para dar lugar a outro mundo novo. Desde o princípio dos tempos, há relatos bíblicos em que Deus ameaça com destruição total. A Torre de Babel, as estátuas de sal, o dilúvio universal e depois, a mais aterrorizante de todas, o juízo final. A história tem que terminar para dar início a um mundo novo. O Apocalipse, o começo do fim. Ao longo da história, a ideia do fim do mundo provocou numerosas teorias. Algumas inspiraram esperança. Outras até provocaram suicídios em massa. Várias reavivaram o histórico enfrentamento entre a fé e a ciência. Mas, de modo geral, todas previram um final que nunca chegou. No entanto, hoje, vários cientistas e estudiosos da Bíblia consideram a possibilidade de que o fim do mundo esteja próximo. A grande quantidade de informações e o acesso imediato que temos aos fatos que acontecem no mundo nos levam a crer que são signos e sinais de que a profecia realmente está se cumprindo. Qual é a informação secreta contida no livro mais impressionante da Bíblia e que acaba de ser revelada? Talvez algumas respostas se encontrem no contexto em que o Apocalipse foi escrito. Palestina, ano 90. Pouco depois da morte de Jesus Cristo, os seguidores de sua mensagem cresciam em número no Império Romano. Mas, nessas terras, a ideia do Messias era sinônimo de rebelião política. O apóstolo João era uma figura-chave para os romanos. Ele descreve um império corrupto, assassino, perseguidor, que se opõe a essa verdade messiânica que eles interpretam. Então, ele vê esse mundo em estado de destruição. O livro do Apocalipse é uma fórmula literária em que, de alguma maneira, aqueles que o escreveram tentaram dar certa esperança às pessoas que estavam sofrendo uma perseguição. O autor do livro do Apocalipse se apresenta como um desterrado na ilha de Patmos e é geralmente identificado como o apóstolo João. O Império Romano concedeu a João um destino mais benévolo que ao resto dos seguidores de Cristo. Ele foi exilado na ilha de Patmos. Lá, ele teve as supostas revelações divinas que plasmou naquele que se tornaria o livro mais controvertido da Bíblia, o Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito pela Igreja no último momento do Novo Testamento, por volta do ano 100, e significa a revelação. Através de visões proféticas, o livro parece prever a destruição do mundo de maneira progressiva até o retorno de Jesus, que regressará para julgar toda a humanidade e salvar os cristãos. A estrutura do texto é complexa. Contém etapas distintas, marcadas por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. A ideia da trombeta como aquilo que anuncia, a ideia da taça como aquilo que contém, que sustenta algo, que se derrama, a ideia dos selos como
aquilo que, de algum modo, dá certificação. Os selos seriam acontecimentos que se deram de maneira constante ao longo de pelo menos 2000 anos. Existe a postura antiga, que considera que tudo anunciado no Apocalipse já aconteceu, e a postura futurista, que crê que está para acontecer. No entanto, creio que o Apocalipse é uma descrição de tudo o que tem sucedido no que poderíamos chamar de período da igreja, ou seja, para os crentes, desde o momento em que Jesus parte até que ele retorne. Tudo isso é o Apocalipse. O fundamental é que existe um valor da história, um julgamento da história, e quem tem o livro nas mãos é precisamente o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem pode julgar sobre o que ocorre na história. De diferentes maneiras fala-se de uma destruição paulatina do mundo e do ressurgimento do mundo em torno de um novo céu e de uma nova terra. Até hoje, esse texto complexo tem suscitado todo tipo de interpretações. Uma das hipóteses é que nos encontramos na fase final do Apocalipse. É a etapa chamada Grande Tribulação. Esse período se caracteriza por um dado central: um personagem que chega depois de aberto o primeiro selo. Parei sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que o Apocalipse diz é que então vai haver uma batalha em que o vencedor final será Cristo. Ele vai vencer o anticristo, a besta. Esta besta representa todo o poder contrário ao cristianismo. O primeiro selo é um cavaleiro branco que representaria os falsos cristos que vão se deixar enganar quando renunciam ao verdadeiro rei, que é Jesus. O texto narra que a besta tem tanto poder que vencerá todos que tentem enfrentá-la. Mas quem representaria a figura da besta? E quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo travará guerra contra eles, e os vencerá e os matará. Através da história, esse personagem foi mudando em suas diferentes interpretações. Hoje, o líder da Igreja Católica identifica o anticristo com uma figura que surpreendeu sua própria comunidade. O Papa disse que o anticristo é a corrupção, e disse, em algum sentido, que é adaptar, é uma adaptação da Bíblia. João, que fala do anticristo no Evangelho, diz que o anticristo é aquele que não crê em Cristo, que nega Jesus. E o que está na Bíblia, quando diz que o número da besta é 666 ou 666, é que são letras. Porque em nenhum idioma antigo, nem o grego, nem o hebraico, nem o latim, havia números. Existiam números, mas eram representados com letras. Estão indicando um nome. Em hebraico é César. Então, pode ser que represente o poder político que ataca a igreja. A condenação dos corruptos pelo chefe máximo da igreja causou impacto ao expor a figura do anticristo. O diabo é uma configuração que pode ter expressões muito claras em personagens nefastos da humanidade, como Hitler, como Videla, como Pinochet ou uma pessoa como Stalin. Pessoas horríveis da humanidade, mas não sei se o diabo se encarnou nelas. Eu acredito que eles foram expoentes da maldade, que seria atributo do diabo. Mas creio que nos equivocamos e que o pior da maldade é exercida por seres humanos. Por trás de tudo isso, há homens e mulheres que a exercem. Então aí podemos identificar os anticristos que existem nesse sentido. Segundo a tradição cristã, se acreditamos no anticristo na Terra, poderíamos afirmar que o primeiro selo já foi aberto. O segundo selo revela um cavalo vermelho, que significa a violência, a guerra, e que precisamente está descrevendo a guerra, a destruição da comunidade. O cavalo na América Latina